Era uma quinta-feira quando Dona Carmen entrou no meu consultório arrastando os pés, segurando no braço da filha. Ela tinha 64 anos, mas parecia carregar o peso de 90. Doutora, não consigo mais subir na minha própria casa. Moro no segundo andar há 30 anos e agora as escadas viraram o meu pesadelo. Minha filha quer-me colocar num apartamento térreo, mas sinto que se eu sair daquela casa, vou perder minha independência para sempre. Ela não estava errada. Eu sabia o que viria a seguir se não agíssemos imediatamente. Existe um segredo que os japoneses conhecem há gerações, um método que permite que pessoas de 70, 80, até 90 anos mantenham pernas fortes como alguém de 50. Você sente aquele peso nas pernas quando precisa levantar da cadeira? Aquela insegurança ao subir uma escada, com medo de que suas pernas falhem? A necessidade de segurar em móveis e paredes para se sentir seguro? E talvez o pior, aquele medo constante de cair, de quebrar alguma coisa e perder de vez sua independência? Você provavelmente já foi ao médico, já ouviu que é normal para a sua idade, já tentou caminhar mais, já tomou suplementos e nada resolveu de verdade. Meu nome é Mariana Coelho, sou médica há 27 anos e passei mais da metade da minha carreira atendendo exclusivamente adultos acima de 60 anos. Vi pessoas vibrantes se transformarem em frágeis e dependentes em meses porque ninguém lhes ensinou o que vou te ensinar hoje. Mas também vi o oposto. Vi senhoras de 72 anos voltarem a subir escadas sem medo, homens de 68 anos voltarem a jogar bola com os netos, pessoas que estavam à beira de perder sua independência recuperarem não apenas a força, mas a confiança. A verdade que ninguém te conta é esta: a perda de força nas pernas após os 60 anos não é inevitável. Você perde entre 1 e 2% da sua massa muscular nas pernas a cada ano após os 50. Em 10 anos, isso significa perder até 20% da força que você tem hoje. E essa perda acelera. Nos primeiros anos você mal percebe. Mas chega um ponto, geralmente entre 65 e 70 anos, em que você sente como se tivesse caído de um precipício. De repente você não consegue mais fazer coisas que eram automáticas. Mas existe algo ainda mais assustador. As pernas não são apenas pernas. Elas são o alicerce de tudo. Quando suas pernas enfraquecem, não é só a mobilidade que vai embora. É o equilíbrio, a confiança, a circulação sanguínea, a saúde do coração, a densidade óssea, até a cognição. Estudos recentes mostram que a força nas pernas está diretamente ligada à saúde cerebral. Pense nas suas pernas como as colunas de sustentação de um prédio. Quando elas começam a rachar, o prédio inteiro está em risco. Deixa eu te contar o que aprendi observando os japoneses. O Japão tem o maior número de centenários do mundo. Mas o impressionante não é só que eles vivem mais, é como eles vivem. Você vê pessoas de 80 ou 85 anos andando sozinhas, subindo escadas, agachando para pegar coisas do chão, mantendo uma autonomia impensável na maioria dos países ocidentais. A resposta não está na genética ou na alimentação. A resposta está no movimento. Nos movimentos específicos que eles incorporam na vida diária desde jovens e mantêm até a velhice. Os japoneses não descansam em cadeiras e sofás como nós. Eles usam o agachamento profundo como posição de descanso. Enquanto nós nos jogamos no sofá e deixamos nossos músculos completamente inativos, eles descansam em uma posição que mantém dezenas de músculos das pernas ativos e alongados. É como se cada momento do dia fosse uma oportunidade de manutenção muscular, não de degradação. A força nas pernas não depende só do tamanho dos músculos. Ela depende de 3 pilares: força muscular pura, estabilidade articular e controle neuromuscular. Você precisa do músculo contraindo e gerando força, dos pequenos músculos ao redor dos joelhos e tornozelos que mantêm tudo no lugar e da capacidade do seu cérebro de comandar os músculos de forma coordenada. É isso que te impede de cair quando você tropeça. Os exercícios convencionais trabalham apenas um desses pilares. Os japoneses desenvolveram movimentos que trabalham os 3 simultaneamente. Deixa eu te contar sobre o seu Aldemar. Ele tinha 71 anos quando chegou até mim, encaminhado pela filha que estava desesperada. O Aldemar era aposentado da construção civil, sempre foi forte.
Mas nos últimos 2 anos, algo tinha mudado drasticamente. Ele mal conseguia levantar da cadeira sem ajuda. Tinha caído 3 vezes em 6 meses. A filha estava considerando colocá-lo em uma casa de repouso. Quando examinei o Aldemar, vi atrofia severa nos quadríceps e glúteos, reflexos lentos, equilíbrio precário. Mas o pior era o olhar dele. Era o olhar de alguém que tinha desistido. Comecei ensinando o primeiro movimento, o agachamento em repouso. Não o agachamento de academia, mas o agachamento profundo que os japoneses usam para descansar. No começo, o Aldemar mal conseguia descer. Coloquei uma cadeira baixa atrás dele como apoio. Ele desceu o máximo que conseguiu e ficou ali por 10 segundos. Pedi para ele fazer isso 3 vezes por dia. Na terceira semana, ele me ligou empolgado. Doutora, consegui agachar sem segurar em nada por 30 segundos. Mas isso era só o começo. Introduzi o segundo movimento, o equilíbrio em uma perna só. Esse exercício parece bobo, mas é um dos mais poderosos que existem para reconstruir estabilidade e treinar o cérebro a reagir rapidamente. Pedi para o Aldemar ficar em pé ao lado de uma parede, transferir o peso para uma perna e levantar levemente a outra do chão. No começo, ele não conseguia ficar nem 5 segundos. Em 6 semanas, o Aldemar conseguia ficar 45 segundos em cada perna sem apoio. Ele me contou, doutora, eu não tenho mais medo de tropeçar. Antes, se eu pisasse errado, eu sabia que ia cair. Agora, quando tropeço, meu corpo se corrige sozinho. Introduzi o terceiro movimento, a postura do cavalo. Você fica com os pés bem afastados, dobra os joelhos como se fosse sentar em uma cadeira invisível e mantém a posição. O Aldemar odiou esse exercício no começo. Conseguia ficar apenas 8 segundos. 3 semanas depois, ele conseguia manter a postura por 40 segundos. E foi nessa época que ele fez algo que não fazia há 2 anos. Subiu 3 lances de escada sem parar. Sem medo. Ele me ligou chorando. Doutora, eu achei que nunca mais ia conseguir fazer isso. Um estudo na Universidade de Tóquio acompanhou 3.247 pessoas acima de 65 anos durante 8 anos. Eles os dividiram em 2 grupos, um que mantinha hábitos ocidentais normais de movimento e outro que incorporava movimentos tradicionais japoneses. Os resultados foram impressionantes. O grupo japonês apresentou 67% menos quedas, 52% menos fraturas de quadril e mantiveram em média 73% mais força nas pernas. Isso é a diferença entre independência e dependência. O quarto movimento é a caminhada consciente. Não é apenas caminhar. É caminhar com total atenção em cada fase do passo, calcanhar tocando o chão primeiro, depois a parte média do pé, depois os dedos impulsionando para frente. Com o tempo, desenvolvemos compensações. Começamos a arrastar os pés, a pisar com o pé chapado, a encurtar os passos. A caminhada consciente quebra esse ciclo. Deixa-eu-te contar sobre Dona Elisa. Ela tinha 68 anos, era professora aposentada. Elisa tinha tontura ao levantar e insegurança ao caminhar. Tinha caído uma vez no banheiro 6 meses antes e desde então desenvolveu um medo paralisante. Tinha começado a evitar sair de casa sozinha. Parou de ir à igreja, de visitar as amigas. Doutora, eu me sinto prisioneira do meu próprio corpo. Comecei ensinando a caminhada consciente. No começo, ela praticava segurando levemente na parede. 3 minutos por dia de caminhada extremamente lenta e consciente. Em 2 semanas, ela me ligou. Doutora, eu estava caminhando normal, sem pensar, e percebi que não estava com medo. Meu corpo simplesmente sabia que estava seguro. Introduzi o 5º movimento, elevação de calcanhares. Você fica em pé e leva-se nas pontas dos pés o mais alto que conseguir, mantém por 1 segundo e desce devagar. Isso fortalece as panturrilhas, cruciais para o equilíbrio e para a circulação sanguínea. Panturrilhas são chamadas de segundo coração porque ajudam a bombear o sangue de volta ao coração. Pedi para Elisa fazer 3 séries de 15 elevações, 2 vezes por dia. Em 3 semanas, ela fazia sem apoio.
Ela me contou que as pernas não ficavam mais pesadas no final do dia. 2 meses depois, Elisa voltou a sair sozinha. Doutora, você não me devolveu só força nas pernas. Você me devolveu minha vida. O 6º movimento é o agachamento de parede. Você fica de costas para uma parede, pés afastados na largura dos ombros, uns 30 cm à frente da parede. Você desliza as costas pela parede, descendo até que seus joelhos formem um ângulo de 90 graus. E você mantém essa posição. É um exercício isométrico perfeito para pessoas com limitações articulares. Um estudo no Japão com 412 adultos entre 65 e 78 anos mostrou que aqueles que praticavam agachamento de parede aumentaram a força dos quadríceps em média 31% em apenas 10 semanas. E 89% dos participantes relataram melhora significativa na capacidade de subir escadas sem dor ou fadiga. Deixa eu te contar sobre o seu Renato. Ele tinha 73 anos, era comerciante aposentado. Nos últimos meses, tinha desenvolvido uma dor crónica nos joelhos que o impedia de fazer coisas simples. Não conseguia mais agachar para pegar algo do chão. Quando examinei Renato, vi que ele tinha artrose leve nos joelhos. Por causa da dor, ele tinha parado de se movimentar e os músculos ao redor dos joelhos tinham enfraquecido. Músculos fracos significam que os joelhos não têm suporte adequado, o que piora a dor. Comecei o agachamento de parede com Renato. No começo, ele ficava apenas 15 segundos. 3 semanas depois, conseguia manter a posição por 45 segundos. E a dor nos joelhos tinha diminuído 70%. Ele me olhou incrédulo. Doutora, como é possível que um exercício tão simples tenha resolvido que remédio não resolveu? A resposta é simples. Remédio trata sintoma, movimento trata causa. A maioria das pessoas acredita que dor nas articulações é inevitável com a idade. Isso está completamente errado. Dor articular crónica não é normal. É um sinal de que algo está errado. E na maioria esmagadora dos casos, o que está errado é fraqueza muscular ao redor da articulação. As articulações são como pontes suspensas. Se os cabos, os músculos e tendões estão frouxos ou fracos, toda a pressão vai para as torres ósseas e elas começam a rachar. Mas se você fortalece os cabos, a pressão é distribuída corretamente. Quanto tempo você precisa dedicar a isso todos os dias? 15 a 20 minutos, distribuídos ao longo do dia, são suficientes. Você pode fazer o agachamento em repouso por 2 minutos de manhã enquanto toma café. Pode praticar equilíbrio enquanto escova os dentes. Pode fazer elevações de calcanhar enquanto espera a água ferver. Não é sobre transformar sua vida em uma rotina de exercícios. É sobre incorporar movimento inteligente nos momentos que você já tem. Um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine acompanhou 5.834 adultos acima de 60 anos durante 6 anos. Aqueles que praticavam exercícios de fortalecimento de pernas pelo menos 3 vezes por semana tinham 58% menos risco de morte por qualquer causa. A ciência é clara. Manter as pernas fortes é uma das coisas mais importantes que você pode fazer pela sua saúde e longevidade. Mas tem algo ainda mais profundo aqui. Quando suas pernas estão fortes, você não ganha apenas mobilidade física. Você ganha confiança. Você ganha independência. Você ganha a sensação de controle sobre sua própria vida. Eu vi isso centenas de vezes. Pessoas que chegam no meu consultório cabisbaixas, derrotadas, convencidas de que seus melhores dias ficaram para trás. E depois de semanas seguindo o protocolo, elas voltam transformadas. Deixa eu te contar sobre Dona Beatriz. Ela tinha 69 anos quando a conheci, era viúva há 3 anos, morava sozinha. Beatriz tinha entrado em uma espiral de depressão e isolamento. Mal saía de casa porque tinha medo de cair. Tinha parado de ver as amigas, de ir à academia, de fazer as coisas que amava. Quando a filha a trouxe até mim, eu vi uma mulher que tinha desistido. Comecei devagar com Beatriz. Apenas 2 exercícios no começo, agachamento em repouso por 10 segundos, 3 vezes ao dia, e equilíbrio em uma perna por 5 segundos, 2 vezes ao dia. Toda semana, ela melhorava um pouco.
e algo começou a mudar nela. Ela começou a se vestir melhor, a sorrir mais, a me contar sobre pequenas vitórias. Consegui ir ao mercado sozinha, consegui subir a escada do ônibus sem medo. 3 meses depois, Beatriz tinha voltado à academia. 6 meses depois, ela tinha se inscrito em um grupo de caminhada. 1 ano depois, ela viajou sozinha para visitar a irmã em outro estado. Quando ela me contou sobre a viagem, ela chorou. Doutora, você me ensinou que eu não estava acabada. Você me mostrou que ainda havia vida em mim. Agora vamos ser práticos. Você assistiu até aqui, você entendeu a importância, você conheceu as histórias, você aprendeu os movimentos. Mas o que você vai fazer agora? Deixa eu te dar um protocolo simples que você pode começar hoje mesmo. Primeiro movimento, agachamento em repouso. Comece com 10 segundos, 3 vezes ao dia. Segure em algo estável se precisar. Aumente 5 segundos por semana até chegar a 2 minutos. Segundo movimento, equilíbrio em uma perna. Comece com 5 segundos em cada perna, 2 vezes ao dia. Faça perto de uma parede para segurança. Aumente gradualmente até conseguir 60 segundos. Terceiro movimento, postura do cavalo. Comece com 15 segundos, 3 séries, uma vez ao dia. Aumente 5 segundos por semana até chegar a 90 segundos. Quarto movimento, caminhada consciente. 3 minutos por dia, extremamente devagar. Foque na sequência calcanhar, meio do pé, dedos. Faça em um corredor ou espaço livre de obstáculos. Quinto movimento, elevação de calcanhares. 3 séries de 15 repetições, 2 vezes ao dia. Suba devagar, mantenha um segundo no topo, desce devagar. Aumente para 3 séries de 20 repetições após 3 semanas. Sexto movimento, agachamento de parede. Comece com 15 segundos, 3 séries, uma vez ao dia. Aumente 5 segundos por semana até chegar a 60 segundos. Esse protocolo completo leva entre 15 e 20 minutos por dia, mas você pode distribuir ao longo do dia. Não precisa fazer tudo de uma vez. Faça alguns movimentos de manhã, outros à tarde, outros à noite. E aqui está o mais importante. Comece onde você está, não onde você acha que deveria estar. Se você consegue apenas 5 segundos de agachamento de parede, comece com 5 segundos. Não existe vergonha em começar devagar. A única vergonha seria não começar. Se você tem problemas articulares severos, se você teve cirurgia recente, se você tem condições cardíacas não controladas, converse com seu médico antes de começar. Se durante qualquer exercício você sentir dor aguda, não desconforto muscular, mas dor articular aguda, pare imediatamente. Dor muscular, aquela queimação, é normal. Dor articular aguda não é. Mas para a vasta maioria das pessoas acima de 60 anos, esses exercícios não são apenas seguros, são essenciais. São a diferença entre envelhecer com força e autonomia ou envelhecer com fraqueza e dependência. E essa escolha está nas suas mãos. Você pode fechar esse vídeo, voltar para a sua rotina normal e daqui a 6 meses, 1 ano, estar ainda mais fraco. Ou você pode começar hoje. Eu preciso de falar sobre algo crucial que pode sabotar todo o seu progresso. A maioria das pessoas começa motivada, faz os exercícios por 1 semana, 2 semanas e depois para. Porque elas esperam resultados imediatos e dramáticos. Mas seu corpo não funciona assim. Mudanças reais levam tempo. Nas primeiras 2 semanas, o que você está fazendo é principalmente neuromuscular. Você está reconectando os caminhos entre cérebro e músculos. Entre a 3ª e a 6ª semana é quando a força muscular real começa a aumentar. Após 8 a 12 semanas é quando as mudanças se tornam realmente óbvias. Mas para chegar lá, você precisa de consistência. Não perfeição, consistência. Deixa eu te contar uma última história. Seu António tinha 76 anos quando conheci. Ele era aposentado da Marinha, tinha sido forte a vida inteira, mas os últimos 5 anos tinham sido cruéis.
Ele tinha perdido a esposa, desenvolvido problemas de saúde e praticamente desistido de cuidar de si mesmo. Quando chegou no meu consultório, mal conseguia andar sem bengala. Ele me disse: "Doutora, eu já vivi minha vida. Agora estou só esperando o fim." Eu olhei para ele e disse: "Seu Antônio, com todo respeito, o senhor está errado. O senhor não está no fim. O senhor está fraco, mas fraqueza tem solução. Começamos devagar." Ele fazia os exercícios sentado no começo. Mas toda semana ele melhorava um pouco. 3 meses depois, Antônio entrou no meu consultório andando sem bengala. 6 meses depois, tinha voltado a pescar. 1 ano depois, tinha começado a namorar uma senhora que conheceu na igreja. Ele me abraçou e disse: "Doutora, obrigado por não desistir de mim quando eu tinha desistido de mim mesmo. Essa é a verdade que eu quero que você grave no seu coração, você não está acabado. Suas pernas podem estar fracas hoje, mas elas podem ficar fortes de novo. Você pode estar inseguro hoje, mas pode recuperar sua confiança. Tudo que você precisa é do conhecimento certo que você acabou de receber e da ação consistente que só você pode fornecer. Então aqui está o que você vai fazer hoje, agora mesmo. Você vai levantar, vai encontrar um lugar seguro e vai fazer seu primeiro agachamento em repouso. Apenas 10 segundos. Segura em algo se precisar. Não importa se vai ser perfeito. Importa que você vai começar. Depois, você vai praticar equilíbrio em uma perna por 5 segundos de cada lado. E pronto. Você terá dado o primeiro passo. E amanhã você vai fazer de novo. E depois da manhã, de novo. Em uma semana, você vai perceber que está um pouco mais fácil. Em 2 semanas, você vai notar que suas pernas estão respondendo melhor. Em 1 mês, você vai sentir uma diferença real. E em 3 meses, você vai olhar para trás e mal vai reconhecer a pessoa que você era quando começou. Os japoneses têm um provérbio que eu amo: caia 7 vezes, levante 8. Não é sobre nunca cair. É sobre sempre levantar. E para levantar, você precisa de pernas fortes. Você precisa de estabilidade. Você precisa de controle. E agora você sabe exatamente como construir isso. Suas pernas são o alicerce da sua independência. Cuide delas, fortaleça-as, honre-as. E elas vão te carregar pelos próximos 20, 30 anos com força e segurança. Essa é a minha promessa para você, baseada em 27 anos de prática médica, centenas de pacientes transformados e décadas de ciência comprovada. Pernas fortes, vida longa, independência preservada. Não é sorte, não é genética, é escolha. E a escolha está nas suas mãos agora.